Bom dia! Estamos de volta com o nosso Sintonia na Cidade. Gente, bom dia! Queria começar esse nosso encontro de sábado desejando um sábado de muita paz, um sábado bem tranquilo, que não obstante ao que a gente está passando no momento, às vezes cada um, como já dizia Dona Terezinha, né, sabidamente, nossa fundadora do Instituto Florence, que hoje descansa na glória eterna, ela está na vida eterna, né? Ela dizia que todo mundo tem um nó pelas costas e que a gente tem que caminhar com perseverança, com fé. Mas que nós aprendamos, todos nós, a descansar naquele que tudo pode, aquele que pode realizar o impossível nas nossas vidas. Então, eu desejo a todos nós que nós possamos confiar em nosso Senhor e Salvador, entregar aquela situação difícil, minha amiga, meu amigo, meus irmãos e minhas irmãs. Eu desejo que nós entreguemos a Deus todos os momentos que para nós são de difícil solução, mas para Deus nosso Pai, aquele que atende às nossas preces, que escuta, que nos ama, Ele tem as melhores respostas. Ele é um Deus providente, Ele é um Deus capaz de abrir a porta certa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero saudar todos vocês, amém, com a paz do Senhor, desejar um sábado tranquilo, que nós apreciemos esse dia, porque a vida é um sopro, a vida é breve, e que a gente faça desses momentos, estar em casa, por exemplo, hoje descansando, no convívio ali com a família, com os filhos, ou estar no trabalho, que a gente agradeça, né? Eu sei que vocês agradecem, que a gente agradeça e desfrute desse momento sabendo que Deus está presente, que a presença de Deus, ela torna tudo sublime, né? Está ali respirando, está tentando vencer aquilo que parece difícil e sabendo que tem um Deus capaz de transformar essa realidade é maravilhoso. E Ele pode, Ele fará. Vamos confiar, vamos entregar tudo a Deus nesse primeiro momento, onde nós vamos falar de saúde. Hoje, mais uma vez, escolhemos a saúde, né? Somos veteranos em falar de saúde, algo tão precioso e tão esperançoso para aqueles que buscam saúde até em situações difíceis. Então, por falar em situações difíceis, Deus tem iluminado muitas pessoas, muitos estudiosos, iluminado a todos nós nessa caminhada, porque às vezes você não pode ajudar de uma maneira, vamos dizer, científica, mas você pode ajudar em algo que também é poderoso, acolhendo, ouvindo, dando atenção a alguém que está passando por uma dificuldade, indo junto com alguém a uma consulta, às vezes reunindo pessoas que possam ajudar aquela pessoa que está passando por um momento difícil e fazendo uma boa prece, porque olha, tudo que a gente vai lançando a Deus, nós vamos colhendo. Talvez nós não vejamos tudo que nós estamos entregando a Deus, mas com certeza, né, as próximas gerações, elas colherão esses frutos. Mas às vezes a gente mesmo colhe. Nosso Deus, Ele é muito preciso, Ele vê as nossas necessidades e Ele nos atende. Então hoje eu queria, nesse momento, agradecer muito a Deus, porque nós temos uma estudiosa no país, muitos estudiosos, eu quero cumprimentar todos que estão dedicados em trazer grandes respostas à sociedade, e ela realmente impactou. Todo mundo está falando que ela merece o Oscar, né? Porque ela trouxe para nós uma resposta muito importante em relação à lesão de medula espinhal. Então, a doutora Tatiana Sampaio, que eu já ia falar de outra que trouxe uma resposta muito importante, a biomédica, a doutora Jaqueline de Jesus, que trouxe uma resposta muito importante para aquele momento tão difícil da pandemia. Ela fez o sequenciamento do coronavírus. Isso foi importante para que nós compreendêssemos melhor o mecanismo de ação, inclusive até os imunizantes. Então, a contribuição dessas mulheres, olha, viva as mulheres, né? Ainda estamos celebrando e devemos celebrar todos os dias
as mulheres. Então, gente, parabéns a todas as mulheres, vamos continuar nessa luta, parabéns às mulheres aqui também que estão nessa caminhada da ciência, trazendo respostas maravilhosas. Parabéns a você, mulher, também, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, que tem uma contribuição também sem precedentes, onde quer que você esteja. Então, nós estamos em unidade. Vamos falar aqui da doutora Jaqueline, já falei, essa biomédica que trouxe uma resposta extraordinária para a sociedade. Na época da pandemia, nós estávamos sem rumo, como dizia, né? A esperança estava no Senhor, e sempre está no Senhor, mas nós estávamos pensando que talvez nós não voltássemos a andar sem máscaras. Eu vi muitas matérias, e vocês devem ter visto, que talvez o mundo ia mudar, era o novo normal. Mas olha o que a ciência trouxe, uma resposta maravilhosa. Hoje nós podemos andar sem máscaras, hoje nós podemos trabalhar, as atividades, né, voltaram, a economia melhorou, e a qualidade de vida também, porque o que a gente estava vivendo naquele período, meu Deus. Mas graças à ciência, nós temos hoje uma vida mais ou menos parecida com o que a gente tinha antes. Algumas coisas não estão tão boas. Por exemplo, já vou falar, antes de falar desse grande feito da doutora Tatiana Sampaio, que fez um trabalho maravilhoso para que as pessoas voltassem a andar, a ter mobilização, a movimentar membros. Ela fez um estudo muito impactante, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é bióloga, uma grande cientista, há mais de 20 anos, há 25 anos ela estuda esse tema e trouxe uma resposta maravilhosa, como disse a vocês, que pode certamente levá-la ao Oscar. Se ela não receber, da nossa parte, ela já recebeu, porque muitos já estão aí celebrando essa conquista, porque 6 pessoas já voltaram a andar por meio, né, dessa pesquisa que trouxe aí um mecanismo importante para o funcionamento da medula e os estímulos voltarem, né, a se conectarem. Para tudo isso, nós trouxemos hoje 2 grandes profissionais para conversar conosco. Gente, eu estou tão assim hoje, falando assim, emocionada, porque eu estou emocionada com esse estudo mesmo. A doutora Tatiana Sampaio passou 25 anos pensando que as pessoas poderiam sair daquela cadeira de roda. Passou 25 anos estudando, se dedicando. Talvez muitos não acreditavam, mas ela continua acreditando. E é muito interessante que ela faz uma relação com a fé. Ela fala que alguns achados ela associa a cruz, ela associa ao terço. É muito interessante a associação. Como ciência e religião andam juntas. Deus está em todos os lugares. Então, bendita a doutora Tatiana de Jesus. Eu falei Oscar também, é o Oscar da ciência, né? O Nobel, a gente acredita que ela tem uma força grande para o prêmio Nobel. Mas, de todo modo, só o que ela já fez, com certeza, ela tornou o mundo muito melhor. Então, meus parabéns à doutora Tatiana Sampaio, meus parabéns a 2 grandes pesquisadores que estão comigo aqui, e eu queria apresentá-los. Olha só, para essa conversa importantíssima, nós estamos com 2 grandes pesquisadores, como falei a vocês, meus queridos rádio-ouvintes, minhas queridas rádio-ouvintes. Estamos com a doutora Sinara Monteiro, ela é mestre e doutora em Ciências da Saúde pela UFMA, ela tem pós-graduação pelo Programa de Saúde da Família, também é especialista, e essa especialização dela, ela foi conferida pela Associação Brasileira de Fisioterapia e pelo Conselho Federal de Fisioterapia na área de oncologia. Olha que maravilha, a área dela de atuação é na área de fisioterapia e com ênfase à oncologia, uma área super importante. Então, eu já parabenizo pela área, pelo trabalho da doutora Sinara, que também é a nossa coordenadora do curso de fisioterapia, que está fazendo um trabalho brilhante. Quero também dizer que estamos com o professor Pedro Henrique Cunha, doutor Pedro Henrique Cunha Fontenelle, ele é especialista em hematologia clínica e banco de sangue.
pós-graduada em Imunologia Avançada, mestre em Saúde e Meio Ambiente, doutor em Biodiversidade e Biotecnologia pela Universidade Federal do Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao Sintonia na Cidade. Eu queria ouvir a doutora Sinara Monteiro, nossa coordenadora da fisioterapia, para saudar os nossos rádio-ouvintes, da Rádio Educadora, do nosso Sintonia na Cidade. Vamos falar hoje sobre uma pesquisa muito importante da doutora Tatiana Sampaio. Que estudo maravilhoso, né, professora Sinara? Bom dia. Bom dia, professora Rita. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Agradeço o convite de estar aqui novamente, né? E principalmente por estarmos falando de saúde, né? Que é um tema que nos move a todos os pesquisadores. Um tema bem novo hoje sobre a pesquisa da doutora Tatiana Sampaio. É uma pesquisa super importante que traz esperança aos pacientes lesionados medulares. E aí, essa trajetória da doutora Tatiana nos mostra, né, o empenho dela em fazer pesquisa. Sim. E em trazer da parte só in vitro, né, laboratorial, trazer uma pesquisa para ajudar a comunidade, né, testar realmente isso em humanos, para que isso traga benefício e melhore a qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito bom, coisa maravilhosa. Gente, nós estamos aqui falando da doutora Tatiana Sampaio, todos estão acompanhando, né, que 6 pessoas voltaram a andar, e há também uma expectativa, porque o estudo, por tudo que a gente tem lido, as lesões são recentes, para pacientes que tiveram lesões recentes, às vezes aquele acidente de moto, aquele acidente automobilístico, ou algum outro tipo de acidente, né, que levou o paciente a perder seus movimentos. E aí, essa é uma situação para onde ela encontrou uma resposta maravilhosa, né, e descobriu todo um mecanismo, meio, e isso fez com que esses pacientes voltassem a essa condição de andar. 6 já retornaram, mas a professora continua estudando. E nós acreditamos que, se isso pôde acontecer com alguém que teve uma lesão recente, provavelmente é o caminho também para encontrarmos uma solução para muitos que buscam exatamente essa resposta, né? É o sonho, é o grande sonho de muitas pessoas. E uma esperança nos trouxe a doutora Tatiana Sampaio, por uma peleja de 25 anos de dedicação. Por isso que é importante fortalecer a ciência, por isso que é importante a pesquisa, a FAPEMA, que tem dado uma contribuição muito grande. Aqui mesmo, no Centro Universitário Flores, nós temos vários incentivos, prêmio FAPEMA também tivemos, aqui a professora Aline Rezende, prêmio FAPEMA, né? O professor Silas também recebeu o prêmio FAPEMA, coordenador da odontologia e a coordenadora do curso de biomedicina. Temos a própria doutora Nilviane Pires, né? Uma grande pesquisadora de bancada, e vários outros pesquisadores, professor Pedro, a própria professora Sinara também já tiveram incentivos da FAPEMA também. Então, ou seja, tem uma carreira focada na pesquisa. Mas o que a doutora nos trouxe é algo assim muito diferente, porque há muitos anos, há séculos, ninguém tinha trazido uma experiência, eu digo séculos, que eu digo é porque é muitas décadas, ninguém tinha trazido nada igual no mundo. Então isso é algo de muita, vamos dizer assim, de muita reflexão do mundo inteiro, não só do nosso país, mas o mundo inteiro deve estar de olho nesse estudo maravilhoso. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, e queremos também falar com o nosso querido professor Pedro Henrique Cunha Fontinelli, para suas considerações iniciais sobre esse momento histórico da ciência brasileira, por meio agora, neste dia, estamos falando da doutora Tatiana Sampaio e suas contribuições para com pacientes com lesão de medula espinhal, e grande resposta, inclusive com 6 pacientes que voltaram a andar. Com a palavra, seja muito bem-vindo, professor Pedro Henrique.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, professora doutora Rita, professora doutora Sinara. Eu me chamo professor Pedro Fontinelli, né? Estamos aqui para compor essa nossa banca para a gente falar sobre um assunto que é tão importante, onde uma pesquisadora mulher brasileira desenvolveu uma molécula capaz de fazer essa regeneração de um tecido que é tão nobre assim. Então, professora, de antemão, eu agradeço novamente e falo que, de fato, é um assunto que é de suma importância para debate, tendo em vista que o nosso país é um país de proporções continentais e que tem muitos profissionais que trabalham diariamente com pesquisa, fazendo pesquisa, para melhorar não só a saúde dos pacientes do nosso país, mas também trazer isso para o mundo inteiro. Eu acho que isso é uma É isso resposta mesmo. muito importante para a gente conseguir realmente fazer o que a senhora disse, refletir sobre um assunto que é um assunto que envolve a saúde humana. Muito obrigado, professora. Maravilha, olha. Vamos continuar aqui falando, gente, desse tema que está movimentando o mundo, o Brasil e o mundo, porque eu sei que está todo mundo conversando. O mundo inteiro esperava algo diferente, esperava que se encontrasse um caminho. E a doutora Jaqueline, por meio do seu estudo, ela descobriu uma substância que quem vai falar melhor é o doutor Pedro. Doutor Pedro, do ponto de vista da biomedicina, que é a sua área, porque o sistema nervoso central humano apresenta tanta dificuldade em regenerar fibras nervosas após um trauma medular. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele apresenta tanta dificuldade em regenerar fibras nervosas após um trauma medular. Vamos começar falando do trauma medular. Vamos, professora, então. De antemão, é muito importante que a gente entenda que o tecido nervoso, ele é um tecido extremamente nobre para o nosso organismo, né? Nós temos vários tecidos no nosso organismo, né? Dentre eles o tecido epitelial, conjuntivo, muscular, e temos um tecido que é tão nobre como o tecido nervoso, que tem na sua composição a medula espinal, né, ou espinhal fazendo parte dele. Mas antes da gente falar sobre o trauma que vem através de uma lesão medular, é muito importante que a gente fale sobre a molécula. A polilaminina, na verdade, ela é um grande polímero. Para ser mais claro, a polilaminina, ela é uma proteína de adesão, né? Essa proteína de adesão, ela é muito importante para a gente conseguir fazer a adesão celular do tecido nervoso e, consecutivamente, ela ajuda no crescimento e na reparação nervosa. Tendo em vista que a reparação nervosa, ela é uma reparação que é extremamente lenta. Na verdade, a gente até costuma ver nos próprios livros de artigos que falam sobre a capacidade do tecido nervoso de regenerar-se. E que é totalmente diferente, por exemplo, do tecido pulmonar, hepático, cardíaco, epitelial. É um tecido extremamente nobre. E por isso que as lesões, de fato, que causam esse trauma medular na medula espinal, eles são tão difíceis da gente tratar. E é por isso também que a gente não utiliza só a biomedicina nesse processo, né? A gente utiliza todos os profissionais da área da saúde, e eu até coloco aqui como base os profissionais da fisioterapia que atuam diante da reabilitação dessas pessoas com esses problemas tão importantes. Doutor, é muito importante também a gente falar que nós temos uma diferença entre os tipos de medula, tá? Nós temos a diferença da medula espinhal, que de fato participa do nosso sistema nervoso, que tem as comunicações nervosas, né? Participam ali também os nossos neurônios, que são as células nervosas, que é totalmente diferente da medula óssea, né? Que também a gente tem um outro tecido que é super nobre, está dentro dos ossos do nosso organismo, que faz de fato o nosso sangue, mas são medulas completamente diferentes, tá certo? Sim, maravilha, boa explicação aí do doutor Pedro e sua contribuição também muito bacana aí trazendo esses esclarecimentos. Eu queria falar com a professora Sinara agora, vamos falar com a professora Sinara, como o conceito de plasticidade neural é aplicado na prática da fisioterapia para estimular a recuperação funcional dos pacientes com comprometimentos neurológicos. Isso aí, para mim, eu queria compreender melhor, e nossos rádio ouvintes também, aqueles que tem gente que já sabe, que é muita gente sabida que acompanha o nosso programa. Mas como que funciona esse mecanismo? Então, a neuroplasticidade, né, ou plasticidade neuronal, é como a gente entendesse que os neurônios formam uma árvore, né? E quando há uma lesão medular, há um bloqueio dessa conexão do sistema nervoso central com o resto do corpo. E aí, com a estimulação da neuroplasticidade, nós vamos ter um mecanismo de arborização dendrítica, nós vamos ter organização melhor de neurônios, remodelação estrutural. E aí a fisioterapia entra no sentido de
à medida que a gente faz exercícios repetitivos, exercícios do paciente se olhando no espelho para ter aquele feedback, então ele tem vários estímulos ali ao mesmo tempo, que faz com que o sistema nervoso compreenda que aquele movimento precisa ser readquirido. Né? Então, exercícios de repetição, exercícios com feedback vão ajudar esses pacientes a voltar a essa funcionalidade. E isso que a gente chama de neuroplasticidade neuronal. Treinamento repetitivo para a gente retreinar o cérebro e o sistema nervoso como um todo para voltar àquela função. Muito bem, isso a senhora está falando que todos os pacientes que tiveram alterações, né, lesões medulares, nesse sentido, né, de lesão de medula espinhal, eles são estimulados a fazer esse tipo de exercício para tentar trazer alguma resposta, algum ganho em relação à medula. Então, esse é o caminho da fisioterapia para aqueles que estão aí a esperar também uma resposta, né, que esse estudo certamente trará brevemente. Eu acredito muito nisso, que uma porta muito grande se abriu nessa perspectiva, mas esse é o caminho de tentar estimular para que conexões, né, por meios sensoriais e motores, né, consigam fazer esses links e você consiga obter alguma resposta. Por isso que a fisioterapia é tão importante, né, doutora? Exatamente. Principalmente nas primeiras horas, também o tempo inteiro e nas primeiras horas. Nas primeiras horas, assim, que inclusive a polilaminina, ela funciona, né, ela deve ser aplicada em até 72 horas. Mas esses primeiros momentos em que há algumas sequelas ainda não estão estabelecidas, é que é mais importante ainda iniciar a fisioterapia para que não permita que essas sequelas permaneçam impostas. Ah, que maravilha. Então a fisioterapia, gente, é algo que cada vez mais a gente tem notado que para todas as doenças, para todas, ela é super importante. Se a gente estiver falando de um problema cardíaco, após um evento cardíaco, como é importante a fisioterapia, né? Após um evento neurológico, em qualquer situação, respiratório também, em qualquer situação é muito importante que esteja ali uma equipe, né, multiprofissional, e o fisioterapeuta ele vem ali ocupando, né, um espaço fundamental. Inclusive, em pacientes críticos, por exemplo, eu estou vendo muito a atuação da fisioterapia, que a gente está falando com a doutora Sinara, que é uma fisioterapeuta pesquisadora, coordenadora do nosso curso de fisioterapia, que só cresce, coordena também a nossa clínica de fisioterapia, que também só cresce. Gente, muito bacana o atendimento aqui. Vi uma situação aqui, professora, eu quero lhe parabenizar, de um paciente que chegou sem andar aqui, e ele, fazendo as suas fisioterapias nesta casa, ele retornou, né, os seus estímulos, graças aí toda essa descrição que a senhora fez e que é aplicada aqui na clínica. Também aqui na clínica, nós temos um trabalho muito importante na fisioterapia pélvica também. A gente sabe que tem muitas mulheres e às vezes até homens que têm escape, né, de urina, né, alguma perda de urina. Então há todo um movimento para que exatamente se estimule esse controle, né, tão importante. E aqui a gente tem uma eficiência muito grande de profissionais que são especialistas nesta área. Então, eu fico muito feliz de estar falando com alguém que na teoria e na prática tem conquistas maravilhosas, como é a doutora Sinara e todo o time da fisioterapia aqui, e também da biomedicina, que estão andando juntas aí, doutor Pedro, né, um grande pesquisador. Eu fico muito feliz e digo a vocês que é mais uma porta que se abre aqui, a nossa clínica de fisioterapia, o nosso próprio curso de fisioterapia e cada vez mais o mercado de trabalho, ele se abre para esses profissionais. Nós estamos precisando de mais fisioterapeutas, de mais biomédicos, né, de mais estudos, mais pesquisas e de mais assistência. Por isso que eu fico muito feliz do Instituto Florence, desde o seu nascedouro, ele foi constituído com essa ideia de trazer uma grande contribuição na saúde, um bem precioso. A gente sabe o quanto nós precisamos estar bem, estar saudáveis. E algo que é muito premente é exatamente a prevenção. E a fisioterapia também tem uma contribuição enorme, assim como a biomedicina e diversas áreas, na prevenção.
né? O quanto nós podemos fazer essa prevenção. Eu trago aqui, a gente já vai falar na doutora nesse estudo mais uma vez dessa proteína, a polilaminina, que trouxe uma resposta muito importante para as pessoas com lesão de medula espinhal, uma porta que se abriu por meio do incentivo à pesquisa de uma mulher pesquisadora que trouxe um impacto muito grande. Eu queria falar também que sobre a prevenção, a gente tem uma população que está envelhecendo muito. Isso me preocupa, que muita gente não faz uma atividade física acompanhada, inclusive, de um fisioterapeuta. É muito importante a fisioterapia também, inclusive crianças precisam fazer fisioterapia, e também a gente sabe que as pessoas que estão, né, em todas as idades, principalmente as pessoas que já estão ficando aí, né, na terceira idade, mais importante é fazer a fisioterapia, porque é muito bom você chegar aos 80, 90 anos caminhando, andando, com as articulações, né? Então, isso vem de uma boa fisioterapia, de boa atividade física acompanhada de um fisioterapeuta. Eu queria falar aqui, gente, que eu tenho acompanhado, por exemplo, o ex-presidente José Sarney, e ele está dando um exemplo muito bom. Ele está mostrando que ele está fazendo a fisioterapia dele, como a mente, a memória dele é excelente, né? Claro, ele é um homem muito inteligente, muitas histórias, e como ele está apresentando ali, mostrando, apontando uma perspectiva, usando o seu lugar de fala, né? O seu reconhecimento, ele é uma figura, né, reconhecida nacionalmente. A gente está vendo que ele está dando um bom exemplo lá, mostrando as atividades dele e o quanto ele permanece altamente, assim, saudável. Então, eu queria parabenizar a fisioterapia, a biomedicina, os profissionais de saúde como um todo, e as famílias que apoiam, que levam para a fisioterapia, que não perdem, né, uma aula, uma sessão de fisioterapia. Isso é muito importante. E aquelas pessoas que também querem estudar essa área, porque é fascinante, é maravilhosa, traz respostas incríveis, e principalmente quando você vai para uma área tão importante como é a pesquisa, e aqui no Centro Universitário Florence é um grande centro de pesquisa. E eu queria parabenizar os pesquisadores desta casa. Temos software para predizer doença renal. Estamos no mês que faz alusão ao rim, um órgão muito importante. Então eu queria deixar aqui um recado, já estou misturando um assunto com o outro, mas tudo é saúde, né? A saúde é única. A creatinina é um exame muito importante para saber como está a sua função renal. Minha amiga e meu amigo, faça esse exame, porque o rim, uma vez que ele tem a lesão, isso é muito grave, a gente já descobre problemas renais quando já está muito avançado. Se você é diabético, mesmo que não seja diabético, é importante que você faça o exame de creatinina. Mas para falar melhor sobre isso, nós vamos convidar a doutora Thaís, uma professora do curso de medicina aqui da Florence, uma nefrologista de categoria também, como diz o povo, né, para falar muito bem sobre esse tema. Então, a creatinina é um exame que a gente tem que pedir ao doutor, prescreva aí minha creatinina, eu quero ver meu rim, estamos no mês do rins, então você que vai a uma consulta, que vai marcar um check-up, é importante incluir esse exame também. Então, vamos voltar aqui, queria falar com o professor Pedro. Doutor Pedro, mais uma vez, eu queria perguntar quais são as principais etapas científicas e regulatórias que uma descoberta biomédica precisa atravessar antes de se tornar um tratamento disponível para pacientes. Perfeito, professora. A gente, quando fala sobre qualquer tipo de molécula ou substância que tem origem biotecnológica, ou seja, que inicialmente foi confeccionada em laboratório para partir depois para ensaios em vivo, elas precisam passar por vários ensaios. Esses ensaios, inclusive, podem ser descritos como ensaios clínicos randomizados. Quando a doutora, por exemplo, Tatiana Sampaio, descobriu uma possível molécula para auxiliar nos traumas medulares, ela com certeza estudou as estruturas moleculares, né, estruturas de fato da proteína do grupo das lamininas, que recebem esse nome, na verdade, porque elas parecem estruturas em lâminas. Então, quando ela começou a estudar uma estrutura como essa, ela provavelmente passou por ensaios em vivo, em laboratório. Quando os ensaios em vivo eles começam a acontecer, é porque
primariamente, esses ensaios passaram por ensaios in vitro, ou seja, ela começou a estudar de fato essa molécula proteica, começou a analisar as estruturas de conexão dessa molécula, se eram integrinas, pontes de sulfeto, pontes de hidrogênio, para que a gente tenha uma molécula íntegra, capaz de passar para uma próxima etapa, que é uma etapa em vivo. Essa etapa em vivo, geralmente é uma etapa que começa com o cultivo de células humanas fora do corpo, mas em vivo, e após isso passa por estudos em camundongos, em roedores maiores como ratos, depois em coelhos, que são maiores ainda, até a gente começar a utilizar isso em pequenos grupos de humanos, né? Quando a gente consegue êxito na descoberta de um produto como esse, biotecnológico, a gente consegue levar isso testando esses novos produtos em regiões diferentes do planeta. Então, a gente começa a testar, por exemplo, no Nordeste, pessoas do Nordeste, pessoas do Sul, pessoas que se encontram na Austrália, nos Estados Unidos, e assim a gente consegue ter uma noção de como essa molécula funciona em pessoas que não são necessariamente do Brasil, da Inglaterra, do Japão. Então, a gente tem esses ensaios clínicos que são super utilizados para a gente começar a comercializar um composto. E isso, inclusive, foi matéria em muitos noticiários, a gente consegue ver isso, inclusive, em artigos, porque todo produto de origem biotecnológica, seja ele uma molécula como esse da professora doutora Sampaio, ou então um fármaco antibiótico, por exemplo, ou então uma vacina, como foi na época da Covid, para que a gente comece a utilizar isso em seres humanos, a gente precisa muito dos estudos in vitro e in vivo que acontecem dentro dos laboratórios de pesquisa. E isso não é uma realidade, por exemplo, apenas de sul e sudeste brasileiro. A gente consegue fazer isso na nossa cidade, por exemplo. Então, no Centro Universitário Florence, os pesquisadores que aqui ministram aula, eles com certeza realizaram em suas pesquisas atividades dentro de um laboratório em pesquisas in vivo, in vitro e experimentação animal. Certo, doutora? Então, é exatamente esse caminhar que a gente precisa estar desenvolvendo para a gente conseguir comercializar um produto como esse. Tá, só para os nossos rádio ouvintes, que eu sei que eles são sabidos demais, como já dizia Dona Terezinha, toda vez que a gente falava da rádio educadora, que eu vinha para cá, ela disse, minha filha, cuidado que o povo sabe mais. Eles são sabidos demais. Então, eu agradeço muito esse público. Estamos conversando com a doutora Sinara Monteiro, estamos conversando com o doutor Pedro Fontinelli, são professores do Centro Universitário Florence, pesquisadores renomados. A gente está falando aqui desse grande achado, dessa grande resposta da ciência, por meio dos estudos da professora Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que mudou, assim, mexeu com o mundo, mexeu com o país, né? Então, a gente até fala que ela merece o Oscar, né? Ela já ganhou, por nós, todos nós, ela já ganhou esse grande reconhecimento. E mais do que tudo, ela abre uma porta, a porta da esperança, sabe? A porta da esperança de novos manejos para que se possa, né, trazer aquilo que é o sonho e a necessidade de muitos, voltar, né, a mover-se, braços, pernas, a andar, e é isso que nós pedimos a Deus, que cada vez mais ilumine esses estudos, ilumine outros pesquisadores, e que cada vez mais os poderes públicos, as políticas públicas incentivem, porque ciência é algo que precisa de financiamento, de recursos, e sem isso nós não podemos caminhar. Por isso que a FAPEMA hoje está dando um passo muito importante, né, incentivando muitos estudos. Eu parabenizo o trabalho do Dr. Nordman, que está aí contribuindo de uma maneira muito forte com vários projetos. E também tenho muita confiança de que as políticas públicas, cada vez mais, elas vão estar fortalecidas para o incentivo da ciência que traz as grandes respostas da sociedade. Você imagina que é alguém que está há muito tempo ali, né, naquela luta, claro que todo mundo encontra um propósito em meio à sua luta, em meio às suas dificuldades, todos têm propósitos, né, a gente tem coisas maravilhosas a serem feitas independente das limitações que apresentamos ou das circunstâncias do que nos aconteceu. Mas quando a gente encontra ali um alento, uma possibilidade de melhorar ainda mais, isso é maravilhoso. Então eu quero muito dizer dessa alegria que a doutora Jaqueline nos trouxe, dessa esperança, desse renovo que veio como uma bênção, né, a todo o país, a todos nós, e que mexeu com o coração de muitas famílias e do mundo inteiro. Eu achei muito importante as contribuições do professor e saber que
aqui no Centro Universitário Florence, tem esse esmero com a pesquisa, tem essas pessoas que gostam, que estão se dedicando nos laboratórios, que estão encaminhando seus projetos para a FAPEMA, que estão crescendo, que nós estamos nos tornando um grande polo de geração de conhecimento. Por exemplo, estamos em parceria com instituições públicas e privadas na constituição de um software para predizer também doença cardiovascular, que a gente está vendo cada vez mais pessoas jovens perdendo suas vidas com doenças cardiovasculares, infartos. Aqui mesmo no Maranhão nós tivemos uma situação de uma mulher, meus sentimentos à família, muito jovem, me parece que 31 anos, Mateus, do Brasil. Ela teve um infarto. Então aqui vai a nossa solidariedade e dizer que essas questões elas podem e devem ser prevenidas, a prevenção. Então assim, olhar o coração, olhar o rim, não é? Fazer a fisioterapia, atividade física. A atividade física, a professora aqui é da área de oncologia, a gente sabe o quão importante é a atividade física para controlar tanto na reabilitação como para prevenir o próprio câncer. Tem uma contribuição muito importante, assim como hábitos alimentares. A gente está aqui com o curso de nutrição também, e a gente sabe a importância do alimento, o que nós estamos comendo, né? Então, tem uma proibição, eu achei muito bacana que teve um país que já proibiu os embutidos. Tem uma lei que ele já proibiu os embutidos. Achei super importante. Eu acho que fica a dica aqui para as políticas públicas que nós devemos também nessa pegada de proibir os embutidos. Gente, se algo causa câncer, então ele tem que ser eliminado também, né? Então, a gente sabe que tudo que é embutido faz muito mal. A gente sabe o mal que o refrigerante faz também, os sorvetes, todos aqueles corantes que são colocados, esses tipos de sorvetes que são distribuídos dessa maneira, que tem um sabor maravilhoso, mas para a saúde não são bons, né? O açúcar, por exemplo, também é um grande vilão, né? De uma maneira geral, os doces, a forma como são confeccionados. Então, assim, gente, atividade física, olhar o que comer. Hoje a gente tem agricultura familiar, aqui tem pessoas, tem as feirinhas, pessoas que estão ali tendo o maior cuidado em produzir, né, o chuchu, o quiabo, né, a cenoura, as leguminosas de uma maneira geral, e você vai lá nessa fonte saudável, livre de agrotóxicos, que dão uma contribuição muito importante até na hora do estímulo. Você vai estar comendo o alimento certo, né, o seu energético, né, você vai estar se alimentando de uma maneira melhor. Então, eu digo que a saúde, quando a gente fala de saúde, é algo assim que envolve tudo, até onde você mora, né, se é um ambiente, né, saudável também, se na sua casa a fonte de água é saudável, né, se a iluminação também, se entra iluminação, esgoto, é muito importante ter esgoto, gente. Saneamento básico é ter saúde, saúde é ter o que comer. Isso também depende de uma política, por isso os restaurantes são tão bons, esses restaurantes populares, porque saúde é ter o que comer, é ter uma boa alimentação, é ter acesso, né, rápido, porque a saúde não espera. Quando você tem um problema de saúde, você tem que ter um sistema também que te dê uma assistência rápida e resolutiva. E olha que o Brasil tem o melhor sistema de saúde do mundo, o SUS. E mesmo assim, esses dias passando nos hospitais, eu percebi que nós temos que, primeiro, nós temos que investir muito em prevenção. Nós temos que criar aqui o canal da prevenção no Florence, um projeto, né? Já fazemos isso, mas temos que continuar falando de prevenção e agindo pela prevenção. Prevenção do câncer cérvico-uterino, das mamas, da próstata, que está acontecendo em idades menores. Antes, só 50 anos. Hoje você encontra pessoas com 40 anos com câncer de próstata. Estamos encontrando também uma incidência de jovens com câncer de mama também. Então, é importante também dizer que algo mudou, e eu tenho certeza que tem uma interferência, como também pesquisadora que sou, com o ambiente, com o que estamos comendo, né? Às vezes nós estamos
usando muita coisa para tentar melhorar a nossa performance que não é saudável. A própria suplementação tem que ser orientada, então muito cuidado com o fígado nas suplementações. A gente vê ali, eu vou tomar eu acho que assim, a creatina é um bom alimento, mas tudo tem que ser indicado, né? Então muita gente faz muita suplementação, sobrecarrega rim, sobrecarrega fígado, compromete o sistema circulatório. Então, gente, nada que não passe por um profissional que tem o conhecimento dessa área, um biomédico, um médico, fisioterapeuta, um enfermeiro. Isso nós não podemos prescindir de abraçar tudo que vem à nossa frente. Muito cuidado para a gente proteger aquilo que é muito sagrado, que é o templo do Espírito Santo, e aquilo que é o que temos de mais importante, que é a nossa saúde, né? Então, e essa saúde, ela tem uma culminância, olha que coisa bacana, né? Ela é tão ampla que são várias áreas, e aqui no Flores nós temos várias áreas, desde o cuidado animal, a medicina veterinária é muito forte aqui, que cuida da natureza, cuida do homem, do controle de alimentos, cuida dos animais. Que maravilha, nosso curso é muito forte, a medicina veterinária. Temos o curso de medicina humana também, que tá show. A enfermagem nossa é muito forte, a biomedicina tá crescendo, muita busca pela biomedicina, a fisioterapia também, o próprio curso de estética, que tem a ver também com bem-estar, né? Você tem que estar bem. E quando é encontrado algo diferente na pele, é encaminhado aqui para os nossos ambulatórios e também para uma unidade de saúde quando nós não conseguimos resolver. Então, a saúde é algo muito, muito integral, é algo muito integrado também com diversas profissões. E eu queria aqui parabenizar o Flores pelas clínicas, pela capacidade diagnóstica na odontologia, que é um lugar de grandes diagnósticos. Pela boca, você pode fazer pela cavidade oral, aqui nós já fizemos diversos diagnósticos. O paciente que vai para a triagem da nossa clínica odontológica, aliás, que é maravilhosa, você que tem um tratamento para fazer, vem fazer aqui na Flores, você vai amar, porque nós temos um time maravilhoso, um grupo de professores, pesquisadores extraordinários. Então, você faz aqui uma triagem, se você for hipertenso, você não pode fazer um tratamento. Aqui não faz, então o que a gente faz? Encaminha ao cardiologista. Depois ele volta, tem a nutricionista que acompanha ele, e aí ele vai fazer seu tratamento. Mas nós não largamos a mão daquele paciente, nós queremos saber se ele foi ao cardiologista, e a gente atende a famílias inteiras. Então, o Flores é uma grande comunidade que pulsa aqui no centro histórico, é um lugar de resistência, é um lugar de excelência, é um lugar muito abençoado. Todos os alunos que entram aqui ficam felizes, estão muito satisfeitos com seus professores. A gente está vendo aqui, ó, 2 grandiosos pesquisadores, e também a nossa comunidade é muito acolhedora, o ensino é muito forte, é muito potente. Quem sai daqui pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, que vai impactar muito com essa visão de um trabalho multidisciplinar, essa visão investigativa, de pesquisa, a contribuição também como líderes. Geralmente os nossos egressos, eles acabam sendo líderes de setores, e isso é muito diferente. E a humanização é marcante, porque é muito bom que a gente tenha pessoas humanizadas. Imagina na hora de um adoecimento, de um diagnóstico, como é bom ser atendido por um fisioterapeuta bacana, um biomédico que vai ali te falar sobre teu exame, que vai trazer um resultado para ti de uma maneira humanizada. Isso é muito bacana, gente. Eu agradeço muito a Deus pelas lideranças nossas, porque só temos coordenadores maravilhosos, temos professores maravilhosos. Eu quero parabenizar o corpo docente do Florence, parabenizar a doutora Nilviane Pires, a nossa pró-reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma mulher potente, que é pesquisadora, que é gestora, que em todos os seus papéis ela tem dado grandes contribuições a esta casa. Também parabenizar a nossa pró-reitora, doutora Tereza, né? E agradecer pelas suas contribuições na Pró-Reitoria de Administração. E a todos, a nossa gratidão ao nosso reitor, Pedro Mascarenhas, que luta dia e noite para vencermos, e estamos vencendo, fortalecendo os pilares ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então vamos falar aqui, mais uma vez, da doutora Tatiana e desse trabalho maravilhoso. Eu queria perguntar ao doutor Pedro, qual é o papel da biotecnologia e da engenharia de tecido nas pesquisas atuais que buscam restaurar e reconstituir conexões nervosas danificadas? Bem, professora,
É o seguinte, os nossos tecidos são tecidos extremamente sensíveis. Quando a gente fala sobre um tecido como esse, que é o tecido nervoso, e relaciona ele com o sistema nervoso central, que coordena nossos pensamentos, que ajuda nos nossos reflexos, nas funções orgânicas, a gente precisa realmente entender que a biotecnologia, ela é essencial. O que se fala quando se fala sobre um produto biotecnológico? O que seria? Sim. É um produto inovador, um produto que foi gerado desde um laboratório, que passou por muita pesquisa. O que aconteceu com a polilaminina. Isso, o que aconteceu com a polilaminina. E a gente percebe que esses estudos não são estudos de um semestre, são estudos, às vezes, de uma vida inteira, que passam por décadas, né, como foi o caso da professora Tatiana, que passou aí mais de 25 anos estudando sobre ela, né? Hoje em dia, nós temos uma área que tem crescido muito, que é chamada engenharia biomédica. Sim. Por mais que a engenharia biomédica ela fale, né, tenha a biomedicina no nome, mas a engenharia biomédica ela pode ser trabalhada em todas as áreas da medicina. Não só a biomedicina, mas a fisioterapia, a farmácia, a medicina veterinária, que é já exatamente a gente está focados na descoberta, que é, no caso, a inovação, de um produto que possivelmente possa vir a ser utilizado em pacientes. Tanto que estão na comunidade, como, por exemplo, as medicações, né, para hipertensão, a insulina, mas também aquelas moléculas, como é o caso da polilaminina, que pode ser utilizada em pacientes que, às vezes, sofreram um trauma e estão aí em unidades hospitalares, né. Então, a engenharia biomédica, a biotecnologia como um todo, ela busca, de fato, restaurar essas características. Uma célula nervosa, que a gente conhece e chama ela de neurônio, ela tem muitas partes. O nosso neurônio é uma célula que pode, em algumas situações, chegar a mais de 1 metro de tamanho. Então, é uma célula que é super importante para o nosso organismo. E ela tem partes. No nosso axônio, que quando a gente olha uma estrutura do neurônio, ele parece assim uma cobrinha, porque ele tem uma cauda, que a gente chama de axônio. Esse axônio é o que permite a gente, por exemplo, pensar, ter reflexos, que comunicam o nosso sistema central com o nosso sistema periférico, onde eu posso ter realmente a minha atividade normal, laboral, do dia a dia. E quando a gente tem um trauma, por exemplo, como esse, como a molécula de polilaminina tenta reverter esse processo... Sim, é isso que eu queria que você tentasse explicar. Como que acontece isso? Então, essa nossa molécula do neurônio, ela tem partes. E essas partes são compostas, por exemplo, por bainha de mielina, nódulos de Schwann, que permitem com que as sinapses, que nada mais é do que a transmissão elétrica, que o nosso neurônio só funciona à base de transmissão elétrica, funcione. Sim. Então, quando o paciente ele sofre um trauma, como é o caso da doutora Sampaio, que busca, de fato, solucionar esses problemas de dano medular, esse neurônio ele está doente. Ele não tem partes como o neurônio de uma pessoa normal. Não tem uma bainha de mielina, não tem, por exemplo, os nódulos de Schwann, que permite as conexões elétricas dos nossos neurônios. E com a inovação que ela trouxe pra gente, descobrindo de fato uma molécula como essa, a gente consegue regenerar boa parte desse nosso axônio, que é dessa parte do neurônio. Então, de forma bem mais clara, quando a gente, de fato, usa uma molécula como essa, ela ajuda no crescimento, na adesão, na reconstrução de uma célula tão importante e tão vital para os nossos comportamentos, né? Tanto cognitivo como também locomotor. Então, quando a gente fala sobre uma pessoa que sofreu um trauma, a gente tem uma célula doente. E essa molécula ajuda a recuperação das partes específicas dessa célula, que no caso é o axônio, né? A cauda, né? A caudinha desse neurônio. Então, essa molécula tem esse poder, né? Essa potência de fazer isso. E tudo isso é base de pesquisa, doutora. Sim. Então, a gente precisa muito vincular isso à nossa realidade. A gente tem células como essa sendo utilizadas, né, moléculas como essa sendo utilizadas em outras grandes áreas da pesquisa e da ciência. A professora doutora Tatiana, ela trouxe isso pra gente, né, trabalhando com a regeneração nervosa. Mas nós temos outros pesquisadores que utilizam não só partículas como a polilaminina, mas também células tronco para a gente conseguir renovar tecidos tão nobre como é o caso do tecido nervoso, mas também outros tecidos, como, por exemplo, as células-tronco, que ajudam as leucemias, né? Que ajudam a recuperar a região medular do paciente. Então, de fato, é assim. A engenharia, junto com a pesquisa da doutora Tatiana, ela ajuda a reestruturar, reconstruir essas conexões nervosas e especificamente em um local do neurônio, dessa célula. Então, essa molécula consegue fazer esse crescimento, essa estimulação. Sim. Por isso que ela é tão importante e ela teve ganhado tanto destaque assim para a nossa comunidade científica. Polilaminina, que
proteína salvífica, né? Porque dá uma vida nova às pessoas. Então, nós estamos muito felizes. Parabéns à doutora Tatiana. Daqui a pouco a gente vai ouvir a doutora Tatiana, né? Uma entrevista que ela deu. Nós tivemos o cuidado de selecionar essa entrevista para ela explicar melhor sobre esse estudo. E nós estamos muito felizes com tudo que os nossos professores estão nos colocando aqui, muitas informações importantes. Eu até lembrei, professor, que teve uma situação onde eu acompanhava um paciente que ele ficou sem andar nas primeiras horas. E, de repente, ele começou a sentir uma dificuldade nas pernas e começou a ficar sem andar, perdeu o controle do esfíncter, né? Não estava urinando, não tinha controle, né? E aí nós ficamos apavorados. E aí nós entramos em contato com a doutora Filomena, à época, e ela nos orientou, que falou com a equipe que atendeu aqui em São Luís, que usasse imediatamente a imunoglobulina para proteger os nervos. E isso foi muito importante. Ao chegar em outro centro, isso foi muito importante porque assim que ele começou os sintomas, a perda, né, da mobilidade, falta de controle, não conseguia mais andar e tal, então imediatamente ele fez uso da imunoglobulina e ela teve um efeito também extraordinário. Ele voltou a andar, né? Ele passou uns dias de cadeira de rodas e rapidamente ele voltou a andar. Houve uma proteção dos nervos. A situação não ficou muito clara sobre o diagnóstico dele, ficou entre Guillain-Barré e também alguma coisa na medula, né, uma alteração lá na medula. Mas, graças a Deus, ele voltou. Então, a imunoglobulina, ela foi muito importante no momento em que se perdeu a sensibilidade. Então, eu fiquei com essa impressão da importância da imunoglobulina nesse período onde você tem aí uma ausência, né, uma falta de conexão desse sistema. Mas isso aí é algo que ficou na minha cabeça, que eu trago aqui para compartilhar com vocês e com todo mundo que me acompanha aqui, porque principalmente tá mais inclinado o diagnóstico para um Guillain-Barré, e que é algo que acontece, gente, onde talvez por uma virose, alguma coisa no sistema imunológico, de repente a pessoa começa a ter uma paralisia de órgãos e tem que ter cuidado e tem que ter, né, uma atenção muito rápida, e o quanto a imunoglobulina ela ajudou muito na recuperação juntamente com a fisioterapia. Imediatamente ele já estava ali fazendo também a fisioterapia. É isso, é só uma experiência. O Guillain-Barré, a prevalência é baixa, mas pode acontecer, mas os cuidados imediatos são importantes. No caso, lá onde a gente foi num grande centro, a imunoglobulina foi algo muito importante. Eu me lembrei porque a gente lembra aí que há uma interferência, né, motora durante a lesão de medula espinhal. Mas a doutora Jaqueline nos alegra trazendo esse resultado tão importante. Eu queria falar agora com a doutora Sinara. Doutora Sinara, perguntar de que maneira uma possível terapia regenerativa poderia transformar os protocolos de fisioterapia utilizados atualmente na reabilitação de pacientes com paralisia. Ela já falou um pouco, queria que ela falasse um pouco mais. Bom, é importante a gente pensar que cada paciente, ele é individual, né? Então, quando a gente pensa em protocolo, de repente a gente pensaria em algo que pudesse ser utilizado para todos. Mas é importante enfatizar que cada paciente vai apresentar as suas dificuldades, as suas perdas funcionais de forma individualizada. Sim. E a fisioterapia, ela precisa focar nisso, né? Focar naquele paciente, na demanda, nas necessidades daquele paciente especificamente. E a partir daí, a gente montar um planejamento terapêutico baseado nessas necessidades, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E aí, falando sobre essa parte da reabilitação, um ponto que eu acho importante a gente comentar é a questão do acesso, né? Infelizmente, a gente sabe que uma parte muito grande da população ainda não tem acesso a centros de reabilitação.
E isso dificulta muitas vezes esse retorno e essa melhoria de sua funcionalidade. Um outro ponto importante é a adesão do paciente. Para esse tipo de lesão, para que aconteça essa reabilitação de forma a contento, a gente precisa que o paciente e os seus familiares estejam bem focados, né, bem dedicados, para que todo o plano terapêutico seja acolhido e respeitado de forma bem séria, né, bem pontuada. E, por fim, o uso de tecnologias. O uso de tecnologias cada vez mais vem facilitando e ajudando a fisioterapia no sentido de trazer mais funcionalidade, proporcionar possibilidade de movimento que às vezes aquele paciente não conseguiria. Então, o uso de órteses, de próteses, de equipamentos robóticos para contribuir nessa parte da reabilitação têm sido muito bem-vindos. E aí a gente traz de novo a ciência como um papel importante para que cada vez mais a gente possa alcançar e encontrar novas estratégias para que essa reabilitação ela seja feita da melhor forma possível e traga mais funcionalidade e melhore a qualidade de vida dos pacientes que precisam dessa assistência. Maravilha, eu fico muito feliz quando a professora ela aponta duas questões importantes. Primeiro, a individualidade. Cada paciente é único, né? Então, embora você tenha um protocolo, uma condução, né, uma orientação a ser seguida, nós temos que olhar também, né, para esse paciente como um todo e olhar para a família também, né, como parceira e como agente também de grandes informações que muitas vezes a gente vai ali complementando nessa oitiva do paciente, nós vamos também complementando com a família. Sabendo que o paciente, né, ele é soberano no sentido das decisões, das escolhas que ele quer para ele e tal, mas de todo modo esse acolhimento da família e do paciente, considerar a sua individualidade também, inclusive investigativa, né? Investigar aquele paciente como um todo, porque muitas vezes ele aparece com uma situação pontual, e aí a gente precisa, na verdade, eu acho que todo mundo que chega a um consultório com uma situação pontual, inespecífica, que você na hora não tem bem a resposta, vai investigar, é importante que você busque e fechar todas as pontas que estão soltas daquela avaliação. Então, é importante a gente aproveitar aquele momento do atendimento para a checagem de várias coisas que parecem até que não tem uma conexão com aquilo que está acontecendo. Mas é importante olhar o paciente como um todo, a situação dele de saúde como um todo, como, por exemplo, na minha avaliação e no que eu estou vendo no dia a dia, o que a ciência está recomendando. Checar todos os exames, checar as vacinas, as doenças prévias, contato, por onde viajou nos últimos tempos, quem mais apresentou esses sintomas, né, o tipo de alimentação, o tipo de trabalho, aonde é o trabalho que ele está realizando, né? Às vezes é perto de algum ambiente que não é um ambiente saudável, porque a gente sabe que tem uma interação, saúde tem uma interação muito grande com o ambiente. A mental, por exemplo, a saúde mental, que é a minha área, nós temos uma influência muito grande sobre a saúde mental, que hoje na instituição e sempre tivemos um cuidado muito grande de atender. Nós temos um núcleo de saúde mental e cada vez mais as empresas precisam ter esse núcleo de saúde mental. Imagina você ter um funcionário que teve um acidente de moto, então nas primeiras horas, né, a empresa também deve estar lá para prestar todo aquele atendimento juntamente com o serviço do hospital, é claro, essa conversa com a família e tal. Então, assim, até na própria empresa ele pode ter, que Deus o livre, algum tipo de acidente, tá? Então, temos que ter esse acompanhamento, tanto da equipe médica e tudo, e também dessa equipe de saúde mental como um todo. Até o próprio dia a dia do colaborador, ele tem que ser avaliado. Porque às vezes a gente só vê a ponta do iceberg.
Às vezes, nós só estamos olhando para aquele acidente que aconteceu na moto. Eu tenho muito medo de moto. Gente, me perdoem o que eu vou falar. Mas, na minha concepção, eu entendo que a moto é muito utilizada para aquelas pessoas que têm dificuldade, não podem comprar um carro, acham que é mais fácil com o trânsito que tem. Mas a moto, a gente tem que ter muita atenção para o horário que você vai usar a sua moto. Eu sempre digo, utilize a sua moto num horário onde não tenha tanto trânsito, saia mais cedo, tenha cuidado, né? Muita atenção de ultrapassar, tentar passar entre os carros ali. É um perigo muito grande. A gente vê muito lesado medular decorrente de acidentes de moto. Então, você, meu amigo, minha amiga, usa a moto, muito cuidado com as ultrapassagens, cuidado com os cruzamentos, utilizar horários mais específicos para andar. A velocidade, olha, tem uma coisa que eu aprendi com o nome dele, meu Deus, eu esqueci, mas seu Elcio, me ensinou a dirigir. Ele dizia assim para mim, olha, a velocidade, ela tem algo muito importante com a batida, com o impacto. Então, se você andar isso serve tanto para o motoqueiro como para aquele que usa seu automóvel. Então, a velocidade, ela tem uma interferência muito grande. Então, seguir essas medidas de velocidade que são preconizadas, ela é muito importante, porque se você não estiver ultrapassando, se você estiver numa velocidade menor, o impacto vai ser menor. Então, obedecer às regras de trânsito, elas são salvíficas. Então, não dá para correr, você está numa moto, eu vou correr. Não, ande na velocidade certa, procure aquelas horas de menos pico, tentar não passar entre os carros ali, porque isso muitas vezes causa problemas muito graves. Se você tem que fazer uma entrega, não, mais importante do que a entrega está a minha vida. Eu vou devagar ali no meu tempo, eu não vou ultrapassar. Então, muito cuidado, porque muitas vezes pessoas que, na boa vontade de chegar ao trabalho, de, correr para chegar no lugar, para fazer uma entrega, perderam suas vidas. Né, às vezes foram operados, ficaram com fixadores, né, tiveram um tempo maior de fora das suas atividades. Então, há muito cuidado com a moto. Eu escolheria o tempo, eu não escolheria moto, mas se eu tivesse que usar, eu digo assim, independente de ter condição ou não. Porque também hoje é perigoso andar de ônibus, né, a gente vê algumas situações. Aliás, gente, nós queremos pedir que haja entendimento entre motoristas e o poder público. Nós precisamos que os ônibus funcionem, a sociedade precisa, nós precisamos que os alunos continuem estudando, nós precisamos continuem pesquisando, crescendo, trazendo as respostas. A sociedade está ali esperando um monte de enfermeiros novos para dar contribuição, de biomédicos, de fisioterapia. Tem muita gente esperando lá o profissional que depende do ônibus também. A gente não quer aqui trazer nenhum tipo de culpa a ninguém. Nós queremos que o problema seja resolvido pensando em todos os lados. Nós confiamos muito na consciência, né, dos nossos dirigentes, confiamos também do lado de cá dos motoristas também, que haja um consenso, porque uma sociedade parada é uma sociedade onde nós vamos deixar também muita gente doente, nós vamos também deixar de atender, nós vamos deixar de estudar, mas é certo que as pessoas precisam receber pelo seu trabalho, é certo que as pessoas precisam perceber pelo seu salário. Então, que não tenha esse estrangulamento tão grande como vem acontecendo, de você, né, ir lá no momento importante para tudo. A gente vive sobressaltado sobre isso. Eu não estou culpando ninguém. Quem sou eu? Eu não posso culpar. Eu tenho que pedir que haja uma conscientização de todos para que nós possamos ir ao médico, fazer nosso preventivo, para que haja entendimento entre as partes. Eu sei que há muito boa vontade da gestão pública. Eu sei que também do outro lado todo mundo quer que funcione da melhor maneira. Então, mas que alguém possa ceder ao bem, ceder e encontrar também um caminho para que a sociedade funcione melhor, cada vez melhor. Então, é isso que eu espero. Eu aproveitei e falei de um assunto misturado com outro, porque está tudo muito ligado, né? Então, eu queria dizer que moto é uma coisa que traz muitos acidentes.
e traz muita lesão de medula. Olha que complicação você ir para uma cadeira de rodas. Deus me livre, que Deus abençoe o seu veículo, que você ande com baixa velocidade, que você possa escolher os horários. Se você tiver que escolher um veículo, meu irmão, não escolha a moto. Se você puder. E você pode fazer isso, utilizar as medidas estabelecidas pelo Detran e utilizar também o seu veículo com a velocidade adequada, sem pressa, porque nós temos que resguardar o nosso patrimônio maior, que é a nossa vida. Então, fica aqui o nosso abraço a todos os mototaxistas. Vamos com calma, meu irmão, minha irmã, vamos devagar. Essa entrega vai chegar, deixa demorar um pouquinho, mas vá devagar, só vá na boa, como diz Dona Terezinha. Dona Terezinha tinha umas palavras, só vá na boa, vá devagar, para que essa não, deixa atrasar um pouquinho, mas só vá na boa. Que Deus te abençoe, que haja esse entendimento. E aí, voltando a falar, estamos falando dessa pesquisa que impactou o Brasil e o mundo, da doutora Jaqueline, olha, Jaqueline tá na minha cabeça, porque a doutora Jaqueline, ela trouxe uma resposta tão grande na época da pandemia, né? Ela fez o sequenciamento do coronavírus, e isso foi um parâmetro para tudo, inclusive para os imunizantes. Eu queria parabenizar essa biomédica maravilhosa, que até o nosso centro acadêmico recebeu esse nome, e parabenizar por ela todos os biomédicos. Maravilhosa. Então, eu queria rapidamente aqui, falar mais uma vez aqui com o doutor Pedro, né? Eu queria pedir para ele, assim, fazer considerações sobre esse avanço da ciência, o que isso representa para a sociedade de uma maneira geral, e como nós podemos avançar ainda mais no Instituto Florence, em todas as instituições de pesquisa, para trazer essas respostas maravilhosas em todas as áreas. Olha, doutora, excelente pergunta, porque muito se fala sobre o que a gente pode fazer agora, né? Porque a gente pensa que, pelo fato da doutora Tatiana Sampaio ter descoberto um polímero como esse, uma proteína como essa, que a pesquisa ela para aqui, que já está tudo resolvido. Na verdade, não. A gente precisa usar o estudo da doutora Tatiana para a gente conseguir avançar cada vez mais. Sim. De repente, descobrir uma outra proteína, relacionar essas proteínas às células tronco, né, embrionárias, que são super importantes para a renovação e regeneração de não só o tecido nervoso, mas o tecido também como um todo, de todos os tecidos, porque células tronco, elas são pluripotentes, ou seja, elas podem se transformar em qualquer outro tipo de célula. Só uma observação, professor. Eu já vi que a placenta, ela é um lugar rico de respostas. Então, gente, pesquisadores, vocês é que sabem, que estão aí nessa área aí, eu tô aqui só... A placenta é um lugar rico de estudos, Muito. Né? Então, pode continuar, professor. Muito. E a senhora está completamente certa, porque a placenta, o cordão umbilical, eles são chamados de tecidos poiéticos. O que é o tecido poiético? É um tecido que o nome poiese vem de gênese, vem de fabricação, de produção, né? Origem, né? Tanto é que a senhora até começou a dizer sobre a relação da ciência com a religião, né? Então, um termo chamado poiese é um termo que vem de Gênese, né? O primeiro capítulo da Bíblia, que fala sobre a geração de tudo. Uhum. E esses tecidos são tecidos poiéticos. Então, é muito importante da gente estar trabalhando com eles, como a placenta, como o cordão umbilical, porque eles podem ser, de fato, tecidos humanos que estão em geração, mas que em desenvolvimento também, mas que podem futuramente serem levados para a construção de uma nova proteína, de uma nova célula-tronco. E a gente está tão focado em pensar que pesquisas assim são pesquisas que não pertencem, por exemplo, à nossa região Nordeste, à nossa cidade, mas não. Os pesquisadores que estão aqui no nosso Centro Universitário Florence, que estão nas universidades aqui do Nordeste, eles já buscam isso, esse incentivo à pesquisa, a esses dados clínicos que a gente viu, por exemplo, como essa geração dessa proteína da doutora Tatiana Sampaio, sendo injetada, induzida nos nossos alunos, pois a gente precisa de cada vez mais, como a senhora também mesmo falou, de mais biomédicos, mais fisioterapeutas, mais profissionais da área da saúde, para que a gente tenha cada vez mais descobertas em prol não só da nossa comunidade, mas do nosso país e também do mundo. Então, eu acho que a gente consegue dar assim, uma excelente injeção de ânimo, né? Já que hoje em dia o nosso Centro Universitário Florence, ele preza muito pela pesquisa, ensino, extensão e inovação.
Nossa, que maravilha, que orgulho, Florence, gente, de ter pesquisadores extraordinários. Eu fico muito feliz. A gente fica tão tranquila quando entra um aluno para se matricular. A gente fica tão feliz de ver a alegria dos alunos sentindo os professores. Ontem eu estava conversando com uma aluna, ela disse que aula maravilhosa, esses professores são maravilhosos. Então, assim, eu fico muito satisfeita com o nosso corpo docente, com os nossos laboratórios. Quem passa na Rua Rio Branco deve conhecer o Instituto Florence. Como diz uma amiga minha, respeite o Florence, porque é um lugar de crescimento, de evolução, e a gente convida todos vocês, tanto para conhecer a nossa clínica veterinária, que tem um atendimento maravilhoso, é um curso muito potente, um mercado amplo, uma necessidade gigante da sociedade maranhense brasileira. O Maranhão precisa de mais médicos veterinários, um campo vasto, alta percepção também da própria, o retorno financeiro muito grande da medicina veterinária, assim como da biomedicina, da fisioterapia, que é algo assim que é como se um reconhecimento também por esse trabalho tão forte. Então eu queria parabenizar vocês e dizer que nosso tempo está acabando, gente. Parabéns, a doutora Tatiana, ela vai falar para vocês no recorte que nós pegamos aqui sobre esse estudo. Mas olha, aquele abraço à doutora Tatiana, na pessoa da doutora Tatiana, da professora Sinara Monteiro, do professor Pedro Fontinelli. Eu parabenizo todos os pesquisadores do mundo. Avante ciência, vamos para cima, que mais respostas vão acontecer. Inclusive, eu estou acompanhando o Dr. Fernando Maluf, um grande médico, pesquisador, e a doutora Filomena, e eu estou vendo aí muitos avanços. Por exemplo, na área da ECMO, a doutora Filomena é a referência da América Latina, a fundadora do nosso Florence. Parabéns, doutora Filomena, que coloca pulmão e coração artificial quando tem uma doença grave. Ela instala, e retirar também não é fácil. Então ela estudou essa técnica de ECMO e isso tem salvado muitas vidas. A doutora Filomena tem uma história linda, meus parabéns, e parabéns ao doutor Fernando Maluf, que está ali na luta, trouxe agora um novo tratamento para câncer de bexiga e está trazendo mais resposta para o próprio câncer de próstata. Então meus parabéns à doutora Sinara, que é fisioterapeuta oncologista também. Parabéns a todos os oncologistas. Fico muito feliz, acompanhe a doutora Filomena Galas no Instagram, essa intensivista, cuida de pacientes muito graves, é professora da USP, é fundadora do Florence, trabalha no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Muriá, só hospitais no INCOR. Então, assim, hospitais de grande referência, e combina com a gente também essa experiência maravilhosa, essa mulher incrível. Parabéns às mulheres também. Parabenizar também o Dr. Maluf, um grande estudioso, e parabenizar a doutora Jaqueline e a doutora Tatiana Sampaio. Meus parabéns, doutora Tatiana. Olha, o Maranhão te abraça, o mundo te abraça e agradece. Que Deus continue a te iluminar para trazer essas respostas tão necessárias. Parabéns, valeu muito. Você trouxe um grande alento à sociedade brasileira. E ao revés de tudo que passa a mulher, gente, que aqui eu não posso deixar de falar, feminicídio, nós não aguentamos mais, não ao feminicídio, que as políticas públicas cada vez mais priorizem essa luta contra os direitos da mulher, o direito de dizer não, o direito de viver, o direito de contribuir socialmente, o direito de ser o que ela quiser, né? As grandes contribuições da sociedade, a mulher protagonista de várias lutas. Veja aí, doutora Filomena, doutora Jaqueline, doutora Tatiana Sampaio, veja o que essas mulheres estão fazendo, gente. Parem de nos matar, porque quando uma mulher é morta, todas ficam assombradas, todo mundo fica, mas nós não estamos parados, nós estamos em unidade, também com homens de boa fé, para lutar até que seja extinta essa coisa bárbara, que nem da barbárie aconteceu o feminicídio e a violência como acontece nesses dias. Então é tempo de parar. Parem de nos matar. Nós não aceitamos mais, nunca aceitamos e não aceitaremos, e queremos dar um abraço a todas as famílias que foram vitimizadas por essa violência tão grave. Que haja justiça, que por meio da educação nós consigamos também mobilizar a sociedade, uma geração de homens e mulheres que busquem a paz e a dignidade, a valorização das mulheres. Então, eu queria abraçar a todas vocês, dizer que nós estamos de braços abertos aqui para acolher as mulheres vítimas de violência, porque
a violência, ela continua trazendo traumas a essas mulheres. E nós estamos aqui para acolhê-las por meio dos nossos serviços, da área de saúde mental, da nossa clínica escola, porque covardemente a face é um lugar onde as mulheres são mais afetadas. Hoje teve morte cerebral, uma mulher que levou 50 socos de um fisiculturista e ela teve morte cerebral porque disse não. Isso é inaceitável, é lamentável. Toda a luz, toda a solidariedade a essa família, e que isso não aconteça mais, gente, que as políticas públicas cada vez mais sejam mais efetivas e que a sociedade se levante de uma maneira muito forte para denunciar. A denúncia 180, ela freia o feminicídio, 190 ligue também, a Lei Maria da Penha, a medida protetiva de urgência é muito importante. Muitas foram violentadas e foram também mortas porque não tinham feito ainda aquela denúncia e a medida protetiva de urgência. Maria da Penha, temos a Lei Carolina Dickmann, temos várias leis que precisam cada vez mais serem cumpridas e nós estamos aqui para dar todo o suporte que a mulher precisa e sermos um pilar em defesa dos direitos da mulher e da valorização. Não ao feminicídio, não à violência, minha amiga e meu amigo, estamos em unidade. Uma palavra, uma grande mulher, doutora Sinara, para suas considerações finais, 2 minutos. Professora Rita, mais uma vez agradeço a participação. É muito importante a gente falar de vários temas, né? A gente vai dando aí um pouquinho de cada tema e a gente percebe o quanto nós temos para falar sobre saúde. Mais uma vez aqui parabenizando também a professora, a doutora Tatiana Sampaio pela pesquisa, que essa pesquisa possa ampliar ainda mais conhecimentos, que ela possa, de repente, acolher pacientes que têm lesões mais antigas, como a atleta, né, a Laís Souza, e que também isso possa contribuir para esses pacientes que estão há mais tempo nessa situação. Então, eu acredito muito em pesquisa, acredito muito em ciência, e eu espero que a gente possa cada vez mais poder aprender e evoluir com conhecimentos para ajudar as pessoas, para ajudar a comunidade em geral. Amém. Muito obrigada, professora. Falas maravilhosas. Professor Pedro Fontinelli, professora Sinara Monteiro, muito obrigada pela belíssima participação. Vamos agora dar 1 minuto de atenção, gente. Eu quero muita atenção de vocês também. Eu sei que vocês estão atentos. Vamos acompanhar aqui essa mulher que escreveu seu nome na história do Brasil e do mundo, trazendo essa resposta maravilhosa por meio da pesquisa, da ciência. Viva a doutora Tatiana Sampaio. Com a palavra, Tatiana Sampaio. Vamos ouvi-la. Pode continuar. Que fala maravilhosa, que orgulho dessa mulher incrível, que resposta à sociedade. É isso que a mulher faz, traz grandes respostas à sociedade. Os homens também trazem, mas eu queria destacar que as mulheres, aonde elas estão, elas ocupam um papel preponderante e elas trazem respostas magníficas. Parabéns, doutora, que Deus continue iluminando seus caminhos, suas ideias e toda a sua equipe também, muita força, muita luz, e que essa pesquisa também, ela semeie no coração de muitos estudiosos a vocação por essa investigação e traga muitas respostas que a sociedade precisa, inclusive no combate à violência e ao feminicídio. Então, viva a doutora Tatiana Sampaio e viva todos os pacientes que, com certeza, muito em breve estarão aí desfrutando desse conhecimento salvífico. Um grande abraço a vocês, um grande abraço à doutora Jaqueline, está convidada para vir aqui no nosso Sintonia na Cidade, fica o convite e a nossa imensa gratidão. Eu quero sugerir ao governo do Maranhão que homenageie a doutora Jaqueline de Jesus e a doutora Tatiana Sampaio. Fica aqui a minha sugestão, porque nós queremos homenagear, nós já estamos com a medalha até pronta, né, Matheus? Então, a Rádio Educadora, juntamente com o Instituto Flórida, nós queremos homenagear a doutora Tatiana Sampaio, uma medalha de honra
Pode vir, doutora, as portas estão abertas aqui, tapete vermelho para todas essas mulheres maravilhosas do país que estão aí lutando, para todas as mulheres, nós estamos aqui de tapete vermelho, de braços abertos para te acolher, para te abraçar, você não está só, estamos em unidade. Então fica o convite, fica aqui a dica de um pedido ao governo do estado, à prefeitura de São Luís, para homenagear essa mulher maravilhosa, que o presidente Lula, todo mundo já está certamente aí encaminhando ideias e também se inspirando nessa luta maravilhosa e apoiando a ciência no nosso país. E nós queremos homenageá-la para espalhar essa semente do amor, essa semente que traz grandes respostas, que traz vida, que traz saúde à sociedade. Muito obrigada, meus irmãos. Olha, muito obrigada, minhas irmãs. Até o próximo Sintonia na Cidade. Fique com Deus. Que notícia boa, né? Estamos falando da doutora Tatiana Sampaio, aquela mulher que fez um estudo maravilhoso por meio da polilaminina, uma proteína onde 6 pessoas conseguiram andar. E no Maranhão temos um caso que foi atendido com a metodologia da professora Tatiana, utilizando, né, as medicações, e é um policial, ele já tem melhoras respiratórias muito importantes e alguma sensibilidade também. Então, meus parabéns, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, você alcançará o seu objetivo. Nós estamos em unidade com todos vocês, vai dar certo. Que essa porta que se abriu, ela se abriu para alargar horizontes para a cura de todas as doenças, em nome de Jesus de Nazaré. Viva a saúde, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo Sintonia na Cidade.